Miramês aproximou-se da cama onde já dormia 29 e passou suas mãos sobre o epigastro do companheiro, parecendo deslocar algo que a nossa audição registrava. Com as mãos e a mente trabalhando síncronas, Miramês desligou 29 do corpo físico e este começou a flutuar acima do soma com certa dificuldade. Em certos momentos, parecia querer voltar, mas Miramês o impedia, fazendo com que se afastasse mais. Podíamos ver uma espécie de cabo fosforescente que, ligado à parte posterior do crânio de 29, espírito, ia até a raiz do nariz do seu corpo físico, que se achava no momento deitado de costas. Apesar da complexidade do trabalho, Miramês ainda encontrou tempo para nos esclarecer algumas dúvidas. Depois de aplicar passes magnéticos na cabeça perispiritual do aprendiz, comentou prestativo: fixemos a atenção no centro da vida deste nosso irmão. As mesmas dificuldades que tens para observar essa luz dentro da cabeça do nosso companheiro, nós outros, que dirigimos os trabalhos, a temos. Eis aí um segredo divino, vedado por enquanto a todos nós. É uma fração da mente do Criador, incorporada à mente humana, que merece o nosso maior respeito e admiração. Realmente, nossa visão apresentava um limite com relação àquele foco de luz, aquele foco luz. Cada um de nós o percebia como tendo uma tonalidade. Para mim, era de um azul jamais observado dentro da escala em que predomina essa cor. 29, algo trêmulo, começou a andar como criança no amplo quarto onde estávamos. Abriu os olhos, embora continuasse inconsciente a nossa presença. A uma ordem de Miramês, expressa por meio do olhar, Celes concentrou-se em perfeita sintonia com Caena e logo pudemos perceber determinada massa esbranquiçada. Envolvido por essa substância, nosso companheiro carioca foi se tornando visível a 29, abraçado fraternalmente por Celes, antes de se assustar. Por intermédio de Celes, nosso querido Galeno falou-lhe com mansidão. Deixa eu só fazer um comentário antes de começar aqui a parte. Primeiro, eu achei interessante quando o 29 ele foi desdobrado, ele contando, né, o Lancelot contando, ele percebendo o cordão de prata, a sua parte mais forte, ligada aqui, ele falou, né, na base do nariz. Porque realmente vários projetores, várias pessoas que se desdobram conscientemente, quando eles vão analisar o cordão de prata, eles percebem muito forte aqui na nuca. É um dos pontos fortes, esse cordão bem aqui atrás. E o Lancelot, ele comenta esse aspecto. E um ponto também bem profundo que eu achei, que isso aí é algo que ficará meio que para o futuro, Lancelot não quis falar muito, foi quando Miramês falou sobre determinados aspectos da mente em que eles não têm acesso, que não têm acesso ali na mente, sabe? E eu achei isso muito bonito, porque me lembrou um pouco no metamagnetismo, quando eles dizem que o campo consciência alerta é um campo extremamente protegido e sagrado, né, que ele pode ser ativado por frequências altas, mas é algo que não se tem acesso àquelas estruturas que são pontos que ainda são muito resguardados a todos os seres. Ele pode ser ativado, mas não entrar em sintonia ali é algo que, né, acho que mais para espíritos superiores. E por último, essa parte quando o Celes quis se apresentar para o 29 para conversar. Então Caena, que a gente vai ver que ela é uma das
muito ligada à natureza, ela que traz elementos da natureza, das plantas, então ela traz uma massa esbranquiçada, que permite com que Celes se apresente para o 29, né? O 29, ali encarnado, está numa vibração, e ele estava em outra vibração, então ele precisou, basicamente, densificar, se mostrar visível, e essa massa esbranquiçada, ela é o que nós chamamos de ectoplasma. Ectoplasma, ele é uma categoria, né? Não existe só uma substância, existem vários tipos de ectoplasma, que são substâncias que estão bem ali na fronteira, nesse plano mais denso, físico, e no plano espiritual. Então ela trouxe essa substância, e que a natureza ela tá cheia, tem muitas plantas que tem muito ectoplasma, tem pessoas que têm uma capacidade de doação de ectoplasma muito grande, principalmente pessoas, né, ligadas à cura, médiums que estão ligados a processos de materialização, que agora já são muito raros, eles têm uma exteriorização de ectoplasma muito grande. E as plantas também, tem algumas plantas que elas emitem muito ectoplasma, por isso que às vezes é muito comum ter processos de materialização em matas, em florestas, porque tem ali uma maior concentração dessa substância que é o ectoplasma. Então era isso que eu queria compartilhar aí. Por intermédio de Celes, nosso querido Galeno falou-lhe com mansidão. Querido filho, estejas em paz. Que não se perturbe o teu coração ao conversar conosco neste plano em que nos encontramos. Todos os dias tal fato acontece contigo. A diferença é que hoje é uma noite especial, na qual nos dedicamos a ti, para que busquemos juntos as coisas do Espírito imortal, para que procuremos nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, abracemos com entusiasmo os ensinamentos do Mestre. Estás fora do corpo físico, disse, mostrando a 29 o fardo material deitado no leito. Este, quando viu seu corpo, instintivamente quis voltar, mas foi impedido mais uma vez e logo se acalmou. Continuou Galeno, incorporado em Celes. Não estamos violentando teus direitos. Isso é apenas um convite para que possas nos ajudar na difusão do Evangelho do Cristo, a quem tanto amas. Não obstante, o Senhor espera de nós vivência dos seus ensinamentos e limpeza constante do coração, para que a pureza nos visite e fique conosco para sempre. Nesta noite, se quiseres nos ajudar, poderemos fazer muita coisa em favor dos que sofrem. És um encarnado, por conseguinte, podes nos fornecer aos companheiros doentes uma cota de energia, que podemos chamar de magnetismo animal, com mais facilidade do que poderíamos obter no plano espiritual. Para ti, tal tarefa será de grande importância e servirá como ingresso nas hostes do bem comum. Em se tratando de caridade, será semente lançada no campo maior da vida. E deixa eu só fazer um comentário nesse ponto que tem muito a ver com a gente, quando ele fala aqui, nessa noite, se quiseres, podem nos ajudar. Poderemos fazer muita coisa em favor dos que sofrem. És um encarnado. Por conseguinte, pode fornecer aos companheiros doentes uma cota de energia que podemos chamar de magnetismo animal, com mais facilidade do que poderíamos obter no plano espiritual. E essa frase é quase que a base desses nossos trabalhos que a gente faz de radiação. Essa energia que a gente doa, pelo fato de estarmos encarnados, ela tem um potencial para ser utilizado para o bem, para a recuperação de espíritos necessitados, ela é muito importante, né? Então, por isso que os trabalhos com o mundo maior, junto com os encarnados, é tão importante em trabalhos de auxílio espiritual, né? Ainda mais agora que o planeta está precisando tanto, muitos espíritos estão sendo acolhidos, essa cota dessa energia que a gente exterioriza,
e que pela vontade ela pode ser ampliada dezenas, centenas de vezes pela vontade à medida que a gente vai trabalhando. Ela é muito importante, né? E o que os espíritos nos contam é que essa energia, ela pode ser ela é ampliada pela vontade, né, como eu falei, e que a sua frequência mais alta, mais amorosa, mais pura, é a que para eles é a mais importante, a que tem maior potencial de cura e de dinamização energética para o bem. Por isso que nesses locais, qualquer que seja o local trabalhado no bem, então, uma missa, em um centro evangélico, uma igreja evangélica, locais onde as pessoas estão voltadas para o bem, para o amor, e muitos espíritos ali nesse estado, eles estão exteriorizando energias que são de alta frequência, que são amorosas, e tem sempre espíritos ali que estão recolhendo essas energias para processos de dinamização e para uso para trabalhos assistenciais. Então, essa frase é muito, muito a ver com esse nosso trabalho, né, de doação. E quando o Mundo Maior pediu que a gente entrasse em sintonia com aquele salão, ali é um dos locais que fazem dinamização de energias para envio para vários locais no planeta, né? Isso a gente já falou várias vezes, mas colocando aqui só para ficar nesse contexto aqui dessa frase. O antigo pároco falava com a voz embargada pela emoção, esforçando-se pela força da humildade para não deixar transparecer a luz que insistia em se espargir por todas as direções. Apesar do esforço de Galeno, projetou-se de sua boca um facho de luz de caminhantes encantadores em direção a 29, que já consciente, caiu a seus pés pedindo suas bênçãos. Lágrimas borbulhavam de seus olhos, como criança perdida ao reencontrar os pais. Galeno colocou sua destra sobre a cabeça do aprendiz e rematou com bondade. Vamos, meu filho, vamos trabalhar com Jesus. Podemos observar que o corpo físico de 29 estremecia e chorava também, repetindo as reações do espírito. Rumamos em seguida em direção a um hospital, onde o diretor espiritual daquela casa nos recebeu com afabilidade, saudando Miramês como velho conhecido, e nos entregou simbolicamente a chave daquela instituição. Passamos então a percorrer a casa de saúde, visitando quarto por quarto, radiantes de alegria por podermos cooperar com aquele trabalho de tão alto interesse dos nossos maiores da espiritualidade. 29 já se encontrava refeito e bem consciente do seu estado, fazendo perguntas uma após outra, ora a Galeno, ora a Fernando, ora a mim. Depois das palavras de Galeno, ainda em seu quarto, ele atirava suas vibrações, podendo nos enxergar a todos com facilidade. Enquanto mantivesse aquelas vibrações, conviveria conosco visivelmente. O hospital estava cheio de doentes de toda a ordem de enfermidades, e muito mais de espíritos desencarnados, uns perambulando pelos corredores, outros em grupos contando piadas sem demonstrar nenhum interesse pelo ambiente. Alguns chorando e pedindo socorro, acreditando estarem ainda com um corpo físico. De todos, porém, os que reputamos os piores eram os obsessores que não largavam suas vítimas, sugando aos poucos energias que lhes restavam. Nenhum deles percebia a nossa presença. De vez em quando, encontrávamos nos quartos algumas entidades do nosso plano, que, tal como nós, trabalhavam em favor dos sofredores. Quando nos cruzávamos nos caminhos apressadamente, eles emitiam vibrações de alegria e entusiasmo, às quais nós respondíamos na mesma gama de valores, no intercâmbio de fraternidade que só o trabalho no bem pode proporcionar. Chegamos a um quarto onde se via um casal, aparentando a idade de cerca de 50 anos, estando as duas pessoas enfaixadas, o que nos sugeria terem sido vítimas de grave acidente. Médicos e enfermeiros movimentavam-se agilmente,
providenciando transfusões de sangue e observando aparelhos que assinalavam o comportamento do coração e da pressão arterial. Os pacientes estavam em coma. Na antessala, o ambiente era de apreensão. Alguns familiares sacudiam-se em soluços, enquanto outros, aparentando cansaço, cochilavam assentados. Começamos a trabalhar, tornando o ambiente mais sereno, quando entrou no quarto uma enfermeira, sucedendo a que estava em serviço. Mulher de uns 28 anos, forma física encantadora, olhos grandes e expressivos. Agradou-nos a todos pelas vibrações elevadas que trazia consigo. Abeirou-se de um dos pacientes com todo carinho, deixando transparecer toda a tranquilidade e o amor que uma pessoa nobre dedica ao seu trabalho. Passou as mãos delicadamente na testa do senhor inconsciente e víamos sair delas energias vivificantes que penetravam o corpo do enfermo. Acompanhávamos, com a ajuda de Miramês, a viagem das energias da moça pelo corpo do doente e notávamos que elas buscavam, não sei por qual força inteligente, o plexo solar daquele senhor. Rodopiando no sistema digestivo e acelerando a digestão que se demorava no organismo, penetrou com um impulso fabuloso no baço, onde ativou determinadas energias, fazendo-as circular em todas as glândulas endócrinas, que começaram a reagir no impulso natural para a fabricação de hormônios variados, enriquecendo o sangue de poderes especiais que o coração recebia, por sua vez, saturando-se de nova vitalidade, capaz de dar condições para que o espírito daquele irmão voltasse ao corpo. Ei, deixa eu também só fazer um comentário antes dessa próxima parte. É muito bonito esse caso da enfermeira, porque é uma enfermeira encarnada, ela está ali fazendo o seu trabalho com tanto amor, e o Lancelot conta as energias dela, como que estava ali vivificando, auxiliando o enfermo. E esse é um ponto que é uma solicitação do mundo maior, essa capacidade de estar irradiando 24 horas por dia. Ou seja, ela não tinha noção de tudo que estava acontecendo do ponto de vista energético, mas ela estava numa vibração amorosa. E quando a pessoa está numa energia amorosa, aonde ela vai, ela se torna elemento para o bem, para os trabalhadores da casa, para os mentores de uma família, para os espíritos responsáveis por locais de trabalho. Então, sermos como o sol que está ali doando energias que trazem harmonia, qualquer que seja o local. Então essa enfermeira, ela estava fazendo isso. Então era isso que eu queria comentar. Antes daquela moça chegar, tudo estava bem com 29. Para nós, era um candidato que já estava aprovado pelo seu comportamento. No entanto, quando ele viu aquela jovem mulher adentrar pelo quarto, mudou completamente o comportamento emocional. Os seus olhos vibraram em faixa diferente. A moça, ao passar perto dele, com um perfume agradável e um quê que fascinava, deixou o candidato à viagem astral consciente como que hipnotizado. Sua mente fixou-se somente naquela bela mulher e começou, mesmo no ambiente de equilíbrio, a formar pensamentos inferiores. Quando alguns de nós nos dispusemos a interceptar suas ideias, Miramês, com seu olhar, catequizou-nos dizendo: não interrompamos agora o que ele faz conscientemente. 29 já tem bastante conhecimento para que por si mesmo se eduque. Não devemos forçar nem agredir consciências que ainda não estão preparadas para tal mister. Isso é um direito que ele tem, de aproveitar ou não as lições imortais do bem. O mérito é somente dele, logo, é dele a escolha de sua própria conduta. Se nós o impedimos desse gesto, ele nunca se esforçará em outros eventos e ficará esperando que alguém o faça por ele. Isso não é justo, não é da lei. Enquanto ouvíamos o nosso companheiro Miramês, a linda moça passava para o outro leito e procurava ajudar a senhora ali estendida, que mal respirava.
O homem, como que por milagre e já com os olhos abertos, procurava por alguém da sua família, perguntando assustado: O que aconteceu? Onde estou? Logo percebeu o que ocorria e, sentindo a paz do ambiente, acalmou-se. Isto fez com que eu meditasse. É o milagre do amor. 29 já não percebia mais a nossa presença nem escutava o que falávamos naquele ambiente. Perdeu a consciência do seu estado espiritual e começou a sonhar. Miramês, naquele instante, sem interromper os gestos e pensamentos de 29, nos mostrou na sua tela mental o que ele idealizava, e pudemos notar com nitidez o modo pelo qual ele desejava a enfermeira. A sua mente empastou-se de magnetismo inferior, de sorte a dar vida às imagens criadas. Essa massa negativa desceu em seus meridianos lentamente, obstruindo de espaço a espaço alguns pontos sensíveis, por onde circulam as energias genésicas. E ainda mais, no mesmo momento, chegaram àquele quarto duas criaturas desencarnadas, com trejeitos que não merecem comentários, quase sem roupas, e envolveram 29 saindo com ele, aplicando todos os seus recursos de corrupção, sem saberem que estavam sendo vistas pelos amigos da luz. Beijos e carícias eram aplicados nos pontos sensíveis das emoções daquele irmão, e ele, tomado de entusiasmo, nem se lembrava mais daqueles que o estavam amparando desde o princípio da noite. Lá se foi o nosso companheiro, pensei, tudo perdido. O nosso esforço foi em vão. Miramês, captando meus pensamentos, adiantou com sabedoria. Lancelã, meu irmão, bem sabes que nada se perde. Deus usa dos fatos para uma lição maior. Nós já esperávamos esse fracasso aparente, mas chegamos à conclusão de que ele fez algum progresso de um ano para cá. Que Deus o abençoe. Deus é tão bom que, sabendo da desistência de 29, nos enviou essa valorosa mulher, no momento exato em que precisávamos. Vê o que ela já realizou pela força da caridade que vibra em seu coração. Ela não perdeu um segundo sequer desde que aqui chegou, como um verdadeiro instrumento de magnetismo puro. Examina os seus contornos e vê como chegam e saem tantas substâncias, como se fossem um milagre da natureza humana pela manifestação do amor. Vamos ajudá-la para que ela possa ajudar mais. Galeno. Deixa eu também só fazer um comentário nessa parte do 29. E a gente percebe que no plano espiritual, o processo, e isso repercute aqui também nós encarnados, o processo da sintonia é tudo. No momento em que ele mudou o seu padrão mental, ele sintoniza com outras formas de espíritos e ele entra em sintonia com outros aspectos da mente dele. Então, no momento em que ele a viu e passou a vibrar em um outro estado, uma coisa que ele foi, né, o primeiro ponto que o Lancelot fala é ele perdeu a lucidez. Isso acontece aqui encarnados quando a gente começa a ficar elucubrando e entrando em imaginações, é como se a gente entrasse em uma outra sintonia mental. E ali a mesma coisa, no momento que ele começou a, a pensar naquelas imaginações, ali ele fala, ele começou a sonhar. Então ali ele entrou em um outro aspecto de vibração e sintonizou com espíritos que também estavam naquela frequência. Então a gente percebe que no processo de viagem espiritual, e na verdade durante o sono, o que nós temos será estará muito ligado com o que nós vamos vivenciar durante o sono. Então, os nossos defeitos, a raiva, a questão da sensualidade, gula, acaba que ele se torna como um ponto de vibração que nos atrai a espíritos também com aquele que também vibram naquelas frequências, sabe? Então esse é um ponto que eu queria colocar aqui. Só queria que me chamou a atenção o fato, né, do Miramês deixar bem claro, o 29 ele já tem conhecimento suficiente
para se virar com essa situação sozinho. Então é aquela história. Do mesma forma que existe toda aquela conversa, cada um no seu tempo, tudo, a responsabilidade também é de cada um. A espiritualidade não o abandonou, está ali com ele, cada um no seu tempo, legal, mas ele já tem conhecimento para mudar a sua atitude. Ele não muda, a gente não vai impor, vai deixar ele seguir o que ele quer fazer. Mas ele também vai pagar as consequências disso. E isso, com certeza, vai atrasar o desenvolvimento dele. Então, numa próxima vez que ele pode estar impedido pela situação que o cerca de acompanhar a equipe. Então, ele perde o crescimento, ele perde um momento evolutivo, ele se atrasa na sua própria jornada. Então, isso tem que ficar bem claro. Ainda mais para a gente que já começa a levantar a pontinha do véu do conhecimento com essas leituras, com essas discussões. Quanto mais você lê, mais você é cobrado. Se você não faz a sua parte, a espiritualidade não vai exigir isso de você, não vai impor isso a você. Mas as consequências para isso, intimamente para cada um, vão ser maiores, porque você já tem consciência. E quando você percebe que deslizou, você sente aquilo com mais dor profundamente do que a pessoa que ainda não começou a entender o que se passa ao seu redor. Então, esse acho que é um ponto muito importante. A cada um é cobrado de acordo com o que ele tem capacidade de compreender. Aquela história. Você só colhe o que planta, para um lado ou para o outro. Não adianta plantar limão e querer colher banana. Não vai rolar.